Esse ano eu coloquei uma meta para ler a Bíblia toda em um ano. E quando eu compartilhei isso lá no Instagram, inclusive se você não me segue, você pode passar a seguir. O arroba é Carol Ribeiro Costa, sem o A. Então escreve aí, Carol Ribeiro Coste, tá? Com T mudo no final. E aí, quando eu compartilhei esse objetivo, essa meta desse ano de ler a Bíblia toda, uma das seguidoras, ela perguntou por onde ela começava, né? Então ela tinha dúvida. E essa não é uma dúvida só dela. Muita gente não sabe como ler a Bíblia, de que maneira fazer isso. E eu queria nesse vídeo falar de 3 formas de ler a Bíblia, tanto da forma que eu escolhi, quanto outras maneiras que podem se adequar mais para a sua realidade, para você começar a se relacionar com o livro mais importante da nossa vida e da nossa fé cristã, que é a Palavra de Deus. A primeira forma é você ler a Bíblia toda, que foi a maneira como eu escolhi esse ano de fazer, que é você ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Existem vários benefícios de você fazer essa leitura, mas o principal deles é você, enquanto cristão, ter uma visão panorâmica de toda a Palavra de Deus, você conhecer toda a história revelada por Deus a nós. Então a gente precisa considerar que a Bíblia é a Palavra de Deus, que o nosso Deus escolheu ter uma palavra revelada a nós e fez isso de maneira escrita. Então a gente tem que valorizar a palavra do nosso Deus. Então, quando você lê ela toda, você vai ter uma compreensão de tudo o que ele nos disse, de qual é a revelação dele para o seu povo, o que nós aguardamos enquanto cristãos. E você também faz isso com pouco tempo. Algumas pessoas acham que demora muito fazer essa leitura, mas na verdade, por dia, se você separar 10 a 15 minutos, você consegue ler, porque a divisão são 2 a 3 capítulos por dia, então é bem rapidinho. Os desafios que você vai enfrentar, também vou falar da parte desafiadora, obviamente, é que você pode ter uma sensação de que está só lendo por ler. Então, eu estou lendo só para dar um check aqui na tarefa. Quando, na verdade, a gente tem que se desprender um pouco dessa ideia de fazer as coisas para Deus só quando a gente sente vontade, ou quando a gente sente alguma emoção, ou quando acontece alguma coisa extraordinária. Na verdade, nós precisamos, enquanto cristãs e cristãos, aprendermos a ser fiéis. E a palavra de Deus, ela é digna de ser lida, nós precisamos dar atenção devida para ela. Então, pode ser que você tenha, sim, a sensação de que está lendo por ler, não está entendendo nada, li hoje, não aconteceu nada, só li, não entendi, você segue. Existem outras formas de fazer essa leitura acompanhada. Então, existem irmãos que fazem comentários bíblicos, você pode buscar esse recurso, tem aplicativos com comentários, e isso vai enriquecendo a sua leitura. Mas o objetivo aqui é você acreditar que o próprio Espírito Santo vai ministrando o seu coração, e quando você chegar em Apocalipse, você com certeza vai ter uma nova perspectiva sobre a palavra de Deus. Então, tem que perseverar, vai te exigir, ali a disciplina de ler todos os dias, e pode ser um desafio, mas vale muito a pena. A segunda forma é você estudar mesmo os livros da Bíblia. Então, diferente da leitura ali panorâmica, corrida da Bíblia toda, você, na verdade, vai se aprofundar em alguns livros. Pode ser que esse ano você queira separar para isso, para compreender melhor algum livro. E aí também é muito rico, você vai fazer disso quase que um trabalho de estudo. Então, você vai pegar um livro da Bíblia, você vai escolher ele, você vai buscar quem escreveu, para qual era o contexto, para qual público estava sendo escrito, era para uma igreja, era ali para os discípulos, para quem aquilo estava sendo escrito, do que se trata, você vai realmente se aprofundar. Você pode também buscar recursos como comentários bíblicos daquele livro específico da Bíblia, para você fazer disso um estudo. Você vai crescer também em conhecimento na palavra de Deus, mas pode ser que você tenha ali o malefício de ter só uma perspectiva limitada de um livro. Obviamente a palavra de Deus é preciosa, mas não é a Bíblia toda, mas também vale muito a pena. E a terceira forma é você meditar na palavra. Então não é nem ler ela toda, nem ler um livro específico, mas é você fazer da Bíblia um livro para você meditar na palavra de Deus. Você pode fazer isso como? Você pega um capítulo de algum livro bíblico, os salmos são ótimos para a gente meditar, você escolhe um capítulo, você vai ler ele, e o objetivo dessa leitura é você quase que degustar cada palavrinha que está escrita ali. Então você vai ficar roncando aquilo dali e esperar que o Espírito Santo salte algum versículo, alguma parte desse capítulo que você leu, e aí você medita naquilo, né? Você não vai ficar se perguntando, nossa, o que quer dizer essa palavra? Você não vai buscar comentário bíblico, você não vai querer estudar aquilo dali, você vai deixar que o próprio texto, através da ação do Espírito Santo, se revele para você. E aí você vai provar daquela maravilha, daquela porção que existe na palavra de Deus. A meditação também
é maravilhosa. É uma das formas que eu ensino, inclusive no e-book que eu escrevi, que é uma prática também muito boa, que é a Lectio Divina, onde alguns irmãos ensinam, né, sobre meditar na palavra de Deus, orar a palavra de Deus e contemplá-la. Se você tem interesse, inclusive, em aprender esse tipo de ferramenta, de prática cristã, você está convidado a adquirir seu e-book, assistir essa aula também exclusiva que vem junto com o e-book. Vou deixar o link aqui na descrição e você pode aproveitar para crescer também na sua espiritualidade, na sua fé cristã. Agora que você já sabe 3 formas de ler a Bíblia, eu queria que você comentasse aqui qual você vai escolher para esse ano. Você também pode aproveitar para passar lá no Instagram que eu falei, @CarolRibeiroCosta sem o A, e colocar também suas sugestões ou aqui no comentário para eu produzir mais vídeos como esse que edifiquem aí a sua caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu, também se inscreve, que isso ajuda bastante, e compartilha esse vídeo com outros amigos, com a galera que você conhece.